História 1. Naquela noite sombria, com a lua encoberta por densas nuvens negras, decidi visitar o cemitério local. Era uma antiga necrópole que muitos evitavam, pois diziam que escondia segredos sombrios e assombrações que não pertenciam a este mundo. À medida que adentrava o portão enferrujado, a atmosfera ficava mais densa, como se o próprio ar estivesse impregnado com o peso dos anos de tristeza e dor. Os túmulos eram uma tapeçaria de histórias, cada um representando uma vida que havia se extinguido. Minha curiosidade era insaciável, e eu estava determinado a explorar cada canto escuro do cemitério. As lápides eram velhas e gastas, com nomes e datas que mal podiam ser lidos. Senti um arrepio na espinha quando uma brisa gélida passou por mim, como se fosse um sussurro dos mortos. Em meio às sepulturas, deparei-me com uma lápide especialmente intrigante. Ela era ornamentada com estranhos símbolos e inscrições em uma língua que não reconhecia. Não havia nome ou data, apenas esses estranhos caracteres. À medida que tocava a pedra fria, senti uma vibração, como se algo dentro dela estivesse tentando se comunicar. Decidi investigar mais a fundo e, com a ajuda de uma lanterna, comecei a cavar ao redor da lápide. A terra estava úmida e fria, mas eu estava determinado a descobrir o que estava escondido ali. A cova revelou uma passagem subterrânea que me levou a um lugar misterioso. A passagem desembocava em um antigo mausoléu, onde pilhas de caixões empoeirados se acumulavam. Símbolos estranhos adornavam as paredes, e velas sem chama iluminavam o ambiente sombrio. Era como se eu tivesse entrado em um mundo paralelo, onde o tempo não tinha significado. Enquanto explorava o mausoléu, encontrei um diário antigo, escrito por alguém que havia desvendado os segredos do cemitério. As páginas estavam cheias de histórias de acontecimentos inexplicáveis e encontros com entidades sobrenaturais que vagavam entre os túmulos. O autor descrevia um portal para outro mundo que estava escondido nas profundezas do cemitério, e ele estava determinado a encontrá-lo. Intrigado e aterrorizado, continuei minha jornada. Encontrei uma porta de ferro maciço que levava a um corredor subterrâneo. Minha lanterna mal iluminava o caminho à minha frente, e a escuridão era quase palpável. O corredor terminou em uma câmara estranha, onde uma fonte de água negra jorrava de uma estátua sinistra. Reflexos distorcidos dançavam na superfície da água, como se fossem rostos de almas perdidas. Fui tomado por uma sensação avassaladora de que não estava sozinho naquela câmara. Foi então que ouvi um murmúrio, um lamento sutil que ecoava pelas paredes de pedra. As sombras se moveram, formando figuras humanas que avançaram em minha direção. Eram os espíritos dos que haviam sido enterrados ali, suas almas presas naquele lugar sombrio. Eles começaram a sussurrar em uma língua antiga, pedindo ajuda para encontrar a paz eterna. Suas histórias eram tristes e cheias de tragédias não resolvidas. Eu sabia que precisava fazer algo, mas o que? Desesperado, comecei a recitar palavras que havia encontrado no diário antigo, esperando que pudessem libertar as almas atormentadas. À medida que as palavras saíam de minha boca, as figuras se contorciam e brilhavam intensamente. À medida que as últimas palavras das invocações antigas ecoavam pela câmara, as figuras espirituais se contorciam em agonia. Seus rostos se contorciam em expressões de sofrimento antes de se transformarem em luzes intensas que iluminaram a câmara. Um calor reconfortante se espalhou pelo ambiente, substituindo a opressão que ali existia. As figuras, agora feitas de pura luz, levitaram gentilmente para cima, desaparecendo lentamente em direção ao teto. Seus murmúrios lamentosos se transformaram em risos alegres e melodias suaves que preencheram o espaço. Era como se as almas finalmente encontrassem a paz que tanto buscavam. A fonte de água negra, que antes jorrava com fervor, começou a se acalmar até que suas águas voltaram ao estado de tranquilidade, refletindo apenas as paredes de pedra e a estátua sinistra. A câmara parecia ter renascido, agora livre do peso das almas atormentadas. Com passos hesitantes, deixei a câmara e retornei ao cemitério. A tempestade havia passado, e a lua brilhava no céu estrelado.
Enquanto caminhava entre as lápides, senti uma sensação de alívio profundo, como se o próprio cemitério estivesse agradecido por minha intervenção. À medida que saía do cemitério dos segredos, olhei para trás uma última vez. Era como se o lugar estivesse mais tranquilo, como se as almas agora descansassem em paz. Eu havia desvendado os mistérios daquele cemitério assombrado e, de alguma forma, ajudado aqueles que estavam presos na escuridão a encontrar a luz. A experiência deixou uma marca em minha alma, uma lembrança de que, mesmo nos lugares mais sombrios e misteriosos, sempre há uma esperança de redenção. E enquanto deixava o cemitério para trás naquela noite, sabia que o cemitério dos segredos nunca mais seria o mesmo, e eu também não. História 2. Era uma noite quente de verão quando eu e meus amigos, Sarah, Mark e Alex, nos reunimos em volta de uma fogueira no quintal de Sarah. Estávamos à procura de alguma emoção, algo que fugisse da rotina monótona de nossas vidas. Foi quando Alex, o mais ousado do grupo, teve uma ideia insana. Que tal fazermos um pacto no cemitério? Ele sugeriu, olhando para nós com um sorriso travesso. Um arrepio percorreu minha espinha só de pensar nisso, mas todos concordaram, excitados pela perspectiva de uma aventura emocionante. Sarah pegou o seu celular e começou a procurar informações sobre o cemitério local. O cemitério, conhecido como o Cemitério das Árvores Silenciosas, era famoso por sua atmosfera sombria e histórias de acontecimentos inexplicáveis. Não demorou muito para encontrarmos uma lenda local que dizia que, se você fizesse um pacto no cemitério à meia-noite, seus desejos seriam realizados. Decidimos que iríamos ao cemitério naquela mesma noite. Enquanto dirigíamos até lá, a empolgação inicial foi gradualmente substituída por uma sensação de apreensão. A lua cheia iluminava o caminho sinuoso até o cemitério, mas as sombras das árvores pareciam dançar ameaçadoramente. Quando finalmente chegamos ao cemitério, uma sensação de que estávamos sendo observados nos envolveu. As lápides pareciam se estender até o infinito, e a escuridão entre elas era densa e opressiva. O vento sussurrava pelos túmulos, como se os mortos tentassem nos contar segredos sombrios. Nos reunimos no centro do cemitério, onde uma grande estátua de um anjo se erguia sobre uma lápide adornada com flores murchas. Alex trouxe um pedaço de papel com um pacto escrito à mão e uma vela. Estávamos prestes a começar quando ouvimos um barulho vindo das árvores. Olhamos em direção ao som e vimos vultos movendo-se entre as árvores. Pareciam sombras, mas não havia nada ali que pudesse causar aquelas silhuetas sinistras. Nosso nervosismo aumentou quando ouvimos risos sussurrados ao nosso redor. Mas Alex estava determinado a seguir em frente. Ele acendeu a vela e começou a ler o pacto em voz alta. Enquanto as palavras saíam de sua boca, uma rajada de vento apagou a chama da vela. Ficamos no escuro, cercados pelo silêncio mortal do cemitério. Então, algo extraordinário aconteceu. A lua, que antes estava escondida atrás das nuvens, emergiu de repente e banhou o cemitério com sua luz brilhante. Ao fazê-lo, revelou figuras estranhas paradas ao nosso redor. Eram pessoas vestidas de branco, com rostos pálidos e olhos vazios, como se fossem espectros. Sarah e eu estávamos prestes a gritar, mas Alex, com um semblante determinado, continuou a ler o pacto. As figuras pareciam inquietas e começaram a recuar lentamente enquanto Alex chegava ao final das palavras. Assim que terminou, houve um silêncio profundo. Então, um dos espectros sussurrou algo em uma língua que não entendíamos. As figuras se dissiparam gradualmente, como fumaça ao vento. Estávamos sozinhos novamente. O alívio que sentimos foi quase tangível. Voltamos para o carro, nosso coração ainda disparado pela experiência. O cemitério, agora à luz da lua, não parecia mais tão assustador quanto antes. No entanto, algo mudou naquela noite. Não sabíamos se o pacto funcionaria ou se realmente havia algo sobrenatural acontecendo, mas uma coisa era certa: tínhamos experimentado algo inexplicável. Unidos por aquela aventura no cemitério, nossa amizade ficou ainda mais forte,
e a sensação de ter desafiado o desconhecido nos acompanhou para o resto de nossas vidas. O cemitério das árvores silenciosas nos ensinou que a busca por emoções fortes pode nos levar a lugares sombrios, mas também pode unir pessoas de maneiras imprevisíveis. Obrigado por ter assistido, deixa o like se gostou e até a próxima.